Eu queria agradecer a presença daqueles que dispuseram vir até aqui. Agradecer... Estou sem celular. Você me deu aquele negócio para... Não precisa ter, não. Não está com o telefone? Tocar, não. Está gravando e estamos pegando... Deixa eu ver isso aqui. Pessoal, queria agradecer a todos que dispuseram a vir aqui nessa audiência, em especial o Marcos Toledo, que é o nosso secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Agradecer ao doutor André também, que é o presidente do Conduz, que tem já há um bom tempo organizado, inclusive, as reuniões do Conduz. Um agradecimento especial ao nosso presidente da Câmara, Lucão Fernandes, que está tendo uma outra audiência lá na Câmara, solicitada por um outro vereador. E o Lucão, desde o começo dessa discussão da questão do desdobro, ele me pediu para que desse um apoio, que trabalhasse nessa questão, porque a gente já tinha um certo conhecimento nessa área, trabalhamos lá na Proab um tempo, né? Eu tenho acompanhado constantemente as reuniões do Conduz Condem, mas não é de hoje. Desde 2009 eu tenho acompanhado um pouco. Aliás, eu participei, né, o João Pedrazano está aqui também, que foi do governo, eu participei daquela questão do primeiro plano diretor de São Carlos em 2005. Eu era secretário de governo naquela época, quando foi encaminhado à Câmara, acompanhei um pouco da discussão, né? Então, assim, plano diretor não é um negócio tão simples. A revisão demorou 5 anos, para você ter uma ideia. Era para fazer em 5 anos, foi fazer em 2010, acabou em 2016. Mas também é bem verdade que o primeiro começou a discutir em 2001, só foi aprovar em 2005. Então, a gente vê a polêmica. E por que dessa audiência? Nós entendemos, depois de conversar, inclusive com o Freire, que foi presidente da comissão de revisão do plano diretor, e de conversarmos também com o Italinho Cardinale, aqui nesse espaço, aqui na semana passada, naquela última reunião, que, com o próprio Lineu, que foi o relator desse processo da revisão do plano diretor, eles entendiam, né, que a gente deveria fazer uma segunda audiência pública, uma na Câmara e uma fora da Câmara. Nós tentamos na IASC, entramos em contato, né, Lucão? Tentamos fazer na IASC e ter uma relação muito próxima à questão de ocupação de solo, parcelamento, desdobro, desmembramento, mas a IASC não tinha, né, espaço para oferecer, não sei se é no mês ou nessa semana, ou nesse período aqui. Aí, como a gente tinha participado aqui da audiência semana passada, pedimos para o pessoal da CISC e tivemos aí a colaboração deles, né? Então, agradecer também ao vereador Daniel Lima, que está desde as 3, nós estamos já participando de outras audiências, mas hoje é assim, ó, lá na Câmara o Marcos apresentou a proposta que veio da Câmara, da Prefeitura. Tivemos um pequeno problema no dia, porque apareceu um outro projeto que estava no processo. O processo que está tramitando na Câmara é esse processo aqui, ó. Esse processo aqui deu origem ao projeto de lei número 0195 da Câmara. Ele chegou dia 8/5. Então, portanto, hoje é 30, há 22 dias nós estamos debruçados, tentando discutir e chegar no momento de votar isso na Câmara, né? Então, a ideia é o chamado controle social, a oportunidade das pessoas comparecerem, né, trazer opinião, fazer crítica, proposta, né? Todo mundo aqui está liberado para participar na sequência, que eu vou fazer uma apresentação bem rápida. A única coisa que eu peço, se muitas pessoas forem falar, bem sucinto, 3 minutos, no máximo 5, a tolerância é bem pequena, porque também senão a gente vai ficar numa audiência sem fim. Eu costumo fazer audiência de 2 horas. Eu falo que passou 2 horas, né, não tem ninguém mais paciência para tocar, né? Então, o que eu fiz essa semana aqui? Peguei esse processo, que foi enviado pela Prefeitura, e fiz um resumão. Então, quem vai fazer a apresentação hoje aqui é a Câmara, daquilo que está tramitando lá, para os senhores conhecerem. E depois, na sequência, nós abrimos a possibilidade de cada um usar palavras necessárias. Ô, Edson, vão ser bem rápido. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a polêmica que nós estamos tratando desde lá de começo de janeiro, meados de fevereiro? O Marcos, ele percebeu que o artigo 128 do nosso atual plano diretor tem o seguinte texto: não serão autorizados desdobros que resultem em lotes que não atendam à dimensão mínima. O que seria? Área e testada prevista para a zona onde se encontra. E aqui tem a definição das zonas, no 136. Então, por exemplo, se estiver lá na zona 1, ocupação consolidada, 200 metros. Na zona 2, ocupação induzida, 200 metros. E vê assim, o nosso... Entra, faz favor. O nosso
plano diretor foi estruturado, em sua grande maioria, com mínimo de 200 metros. Aí tem algumas áreas que você, por exemplo, na 6B aqui, né, controlada, de maior densidade, já passa para 250. Depois tem outras que passam aqui para habitação de interesse social, aqui 200 metros também. Tem de 1.500 metros, que é aquela região que mais para chácara de recreio. Então, eu colei, na verdade, para entender, porque lá não está escrito assim, ó, não serão autorizados lotes menores que 200 metros. Não é isso que está escrito lá. Está escrito que, na zona que se encontra, qualquer uma dessas aqui, não pode ser menor do que está previsto. Então, se tiver nessa zona de 1.500, o lote menor é 1.500. Entenderam? Né? A lógica daquele artigo 128, não está escrito que não pode ser menos de 200 metros. Está escrito o seguinte, na zona que se encontrar, não pode ser o mínimo que foi definido nesse plano diretor. Então, está lá. Então, por exemplo, se o lote estiver aqui, ó, ele não pode ser menor, né, dimensão mínima, onde ele se encontrar, da zona onde se encontra. Né? Então, vamos lá, pode passar. Como é que foi estruturado? Compete ao município, gente, será a Constituição Federal, legislar, está no inciso 8º, sobre a questão do ordenamento territorial, planejamento, controle, parcelamento e uso e ocupação do solo. Então, quem legisla sobre essa matéria no Brasil não é nem o governo federal, nem o governo estadual. É o município, né? Se for em São Carlos, é São Carlos. Em qualquer lugar vai ser o município. O Estatuto da Cidade ele vem ali em julho de 2001, que dá aí, vamos dizer assim, parâmetros para os municípios organizarem as suas cidades na questão do desenvolvimento urbano, territorial, urbano, parcelamento, ocupação, né? Então, essa lei, antes dessa lei aqui, quase nenhum município fazia o seu plano diretor, porque tinha um equivocado entendimento até 2001, que ele era imutável. Ah, eu não vou fazer na minha cidade, vai mexer com interesse econômico, né? E depois não pode alterar. Então, mesmo estando escrito na Constituição que todos os municípios, desde 88, que todos os municípios acima de 20 mil habitantes eram obrigados a fazer o seu plano diretor, quase ninguém fez. Então, aí esperou a regulamentação, ou seja, de 88 até 2001, foram 13 anos para regulamentar esses dois artigos da Constituição Federal, o 182 e 183, que traça justamente do planejamento territorial. Pode passar. Muito bem. Aqui eu falo que esse processo que está aqui, eu acabei de mostrar para vocês, é o processo que está sendo analisado na noite de hoje. Tá? Ele veio com esse título aqui, ó, adiciona os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 128, ou seja, daquele artigo 128, a Prefeitura trouxe a proposta de mais 4 parágrafos embaixo, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Pode passar. Bom, o Marcos, quando percebeu essa questão do artigo 128, ele deu um despacho. Dizendo o seguinte, que não vinham sendo aplicados de forma apropriada o artigo 128, e que a Câmara também estava se manifestando sobre essa questão, porque os processos já estavam lá na Secretaria, alguns deles, e não saíam porque estava-se naquela interpretação lá, ó, 128, então não pode ser menor que 200 metros. Então o Marcos despachou isso aqui para o prefeito para dar tramitação no processo. Pode ir. Parecer jurídico, pode passar. Ah, interessante, volta um pouquinho. Quando o Marcos fez o relatório dele, ele citou aqui, porque semana passada nós ficamos muito naquela questão, é um direito adquirido, não pode retroagir, né? Tem o princípio da irretroatividade da lei, não pode prejudicar direito adquirido. Mas tem um despacho aqui muito interessante, vamos dar uma olhada, que foi do procurador, pode passar. Esse despacho aqui foi do Procurador-Geral do Estado, num processo que estava tramitando de inconstitucionalidade. Quando vai tratar de inconstitucionalidade de questão municipal, não é na Justiça Federal, vai para a Justiça Estadual, e aqui o Procurador-Geral do Estado deu esse parecer aqui dizendo o seguinte, ó, que consideram-se os limites mínimos de área testada para as vias públicas os previstos no artigo 4º da Lei 6766/79, que é a Lei de Ocupação e Uso do Solo, e aquela mais antiga que estava sendo aplicada em São Carlos antes do Plano Diretor de 2005, tá bom? Nós estávamos na vigência dessa lei, 6766/79. Salvo, olha aqui, ó, salvo quando outros forem fixados pela legislação dos municípios interessados. Muito bem. Eu sou de Tirapina. Lá não tem plano diretor. Eu estou na vigência da 6766, o lote mínimo lá é 125, o lote e atestada 5.
Mas se lá eles fizeram um plano diretor e disseram o seguinte, olha, o lote de mina em Tirapina vai ser 200 metros a partir de agora. Então, prevalece os 200 metros definidos pela cidade de Tirapina em detrimento da 6766. Né? Entendeu o que eu estou falando? Então, se o município não tem uma previsão legal, não definiu a sua dimensão, prevalece a 6766 de 79. Tá bom? Vamos lá. A minuta do projeto que foi apresentado pelo município. Pode passar. Câmara de Vereadores por meio da coletiva. Muito bem. Quando começaram a chover telefonemas e pessoas nos gabinetes, nós fizemos um requerimento assinado por todos os vereadores da Câmara. Pelos 21 vereadores, exceção, acho que do Gustavo Pozzi, que não estava no dia, não assinou. Para que a prefeitura solucionasse. Porque a cidade estava com problema. Muitas pessoas esperando a definição, né? Se podia ou não podia fazer o desdobro no mínimo de 125 metros. Então, o Marcos também cita no despacho dele ao prefeito que a Câmara estava cobrando a definição também. Então, só mostrando, isso aqui é a instrução do processo, pode passar. Foram realizadas reuniões no CONDUSC, né, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e naquele dia, apesar de várias manifestações, quase todas na mesma direção de manter o 125 por 5, no final foi pedido para que o Cresce e também o pessoal que estava vinculado da associação, uma associação que estava formando de imobiliárias, que desse sugestão para a prefeitura. Então foi assinado pelo Italinho e pelo Stubé, a Cisca e Cresce mandaram um documento que está aqui dentro do processo, dizendo o seguinte, olha, nós sugerimos que seja mantido do 6766, 125 por 5, e listaram 100 loteamentos aqui em São Carlos que eles entendiam, ou que entendem, que poderiam ser desdobrados com 125 metros e testado de 5. Então, esse documento também está dentro do processo, a proposta que veio da CISC e do Cresce, de 125 por 5. Pode passar. Na reunião do Condema, lá foi uma briga vamos dizer, mais acalorada. Né? O Marcos estava tentando passar a proposta da prefeitura, que nós vamos ver daqui a pouco, e alguns membros do Condema não queriam que mexesse em nada no artigo 128, que não fosse nem discutida a possibilidade de se acrescentar qualquer parágrafo. A votação naquele dia foi 7 votos a 6, quase que, inclusive, o projeto que o próprio governo estava apresentando perde dentro do Conselho. Né? Então, aqui passou por 7 a 6 o texto que ele apresentou, que é de prever aqueles 15 loteamentos com possibilidade de parcelamento de 125. Pode passar. A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia... Tá, tem um parecer muito amplo aqui dentro desse processo, que foi elaborado pelas meninas que trabalham, são servidoras públicas, trabalham na Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, e com as representantes da UFSCar dentro do nosso próprio Condema. Né? Até semana passada aqui foi falado muito sobre essa questão do pessoal da UFSCar, que participa, da USP, que muitas vezes amplia a discussão, mas não traz proposta de colaboração e tal. Bom, aqui tem mais ou menos acho que umas 8 ou 10 laudas dizendo que o ideal é que fosse até maior que 200, que a testagem fosse até maior que 10. Né? Então, entendimento. Eu estou citando aqui, gente, aquilo que está no processo. Eu estou fazendo um resumo do processo para, no final, dizer o que a gente está pensando. Vamos lá. O Procurador-Geral do município, o Dr. Valdemar Zanetti, eles darão um parecer também nesse processo. Nesse processo, ele defende que os loteamentos aprovados e registrados antes da vigência do primeiro plano diretor devam ser mantidos os 125 e os 5 de testada. E aí vem o grande problema quando o Marcos foi na Câmara. Depois ele dá o parecer contrário, pode passar. Vamos dar uma lida junto? Esse primeiro ponto relevante encontra-se resguardado na Lei 6766/79, uma vez que a própria possibilita o desmembramento mínimo de lote de 125 metros quadrados. Assim sendo, poucos são os contratempos sobre a possibilidade de divisão de lote em metragem mínima de 125, havendo amparo normativo conforme o artigo 2º, inciso 2º da aludida lei. Tá, vamos passar mais um pedaço que ele falou, mais uma parte. Ademais, os desdobros realizados anteriormente ao ano 2005, pelo fato de não haver legislação municipal que tratava do tema, aquilo que eu disse, antes de 79 prevalecia 6766, né? Os proprietários dos lotes terão seus direitos blindados
por haver direito adquirido. Essa é a grande discussão que está sendo travada. Que eu vou defender uma outra tese, que ela também não é muito diferente disso aqui, mas não é sobre direito adquirido que eu vou defender. Claro, claro. Ademais, os desdobros realizados. Primeira linha, por favor, nota. Os desdobros realizados anteriormente ao ano de 2005. Não é esse o debate que está sendo travado. Okay? Só queria esclarecer isso. Nós estamos falando de desdobros pedidos recentemente, não anteriormente a 2005. Tá. Só a título de esclarecimento. Okay? Esclarecimento do parecer do Zanetti. Mas a tese do Zanetti é que deve ser mantido os 125 e os 5 metros. Olha o que acontece no meio do caminho. Depois de dar esse parecer, pode passar. Depois desse parecer, a Câmara Municipal de São Carlos, atendendo às formalidades do plano diretor, realizou a primeira audiência no dia 20 de maio, que estiveram presentes todas as pessoas aqui, né? Eu cito todos eles aqui. Pode descer. Aí eu começo a descrever o que foi falado naquela reunião. O André, que está aqui, usou a palavra no dia, e ele disse que teve uma mudança de ocupação, que era 7 vezes, passou para 0,4 e tal, e que ele não via problema em manter nos 125 metros quadrados. Pode passar. O vereador Lineu Navarro, que foi relator do processo da revisão do plano diretor atual, ele disse que em nenhum momento teve intenção do legislador de alterar a dimensão de lotes. Né? E ele colocou o seguinte, olha, vamos ler o 231. A vigência dessa lei é a partir de tal dia, lá em fevereiro. Então, o Lineu também disse que não houve, 17 de fevereiro, ele disse que não houve intenção, em nenhum momento o legislador teve a intenção, naquele momento da votação, lá em dezembro de 2016, de alterar, dali para trás, a possibilidade de desmembramento de lotes de 125 metros. Vamos lá. O vereador Freire, que está aqui presente, ele foi o presidente da Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação da Câmara e conduziu o processo. Ele como presidente e o Lineu como relator. Então, ele esteve em todas as audiências, todas aquelas realizadas fora da Câmara, dentro da Câmara, as regionais, como promotor junto, também usou a tribuna da Câmara para dizer o seguinte, não, nós nunca tivemos a intenção de alterar essa questão daquilo que já está aprovado daqui para trás. Então, eu estou relatando o que foi falado naquela audiência. Pode passar. Também defenderam a manutenção do lote mínimo, o representante do Cresce, o Wanderson Mateus Júnior, está aqui, né? Defendeu isso aqui. O Italinho também, ele fez a mesma colocação, defendeu o trabalho que o Marcos vem realizando, o Antônio Walter Furjueli, depois usou o João Pedrazani, ou seja, sem exceção daqueles que lá estavam naquele dia, né, todos defenderam que os loteamentos aprovados, registrados sem cláusula de restrição antes de 2005, deveriam ser mantida a possibilidade do desdobro de 125 metros quadrados de área e 5 de testada. Tá? Vamos lá. Isso aqui já falei, está inverso, pode tocar. Bom, essa é a lei que o Marcos acabou discutindo o tempo todo, tanto no Conduz como no Condema, né? Então, ele abria a possibilidade de desdobro nesses loteamentos aqui, né, que todo mundo já teve uma cópia em mãos, né? Tem alguns deles aqui que eu chamei a atenção no dia da discussão do Condema, que, inclusive, nem caberia desdobro, do Condusc, que nem caberia desdobro, que é o caso, por exemplo, do Santa Angelina, já é lote mínimo, é 6 por 23, o Antenor é 6 por 23, esses nem deveriam, talvez, estar constando aqui. Tá? Mas aí aparece, pode passar, o que acontece dentro da própria prefeitura. Sem o Marcos saber, o processo veio, está aqui dentro, tudo que estou falando está aqui dentro, viu, gente? Que é isso aqui, inclusive, o promotor já pediu cópia integral do processo. Tá? O Zanetti vem e apresenta essa outra lei, que pega o Marcos de surpresa naquele dia. Ele estava fazendo a apresentação, o João Pedrazani vai até o presidente que eu estava presidindo e diz o seguinte, olha, o que o Marcos está dizendo ali não é o que você distribuiu, porque o Marcos estava falando, estava abordando a lei anterior. No dia seguinte, o doutor Edson Fermiano me liga, que é o secretário de governo, na frente do Carneirinho, e diz o seguinte, pô, vocês estão fazendo politicagem na Câmara em cima dessa questão do desdobro e tal, pô, a lei que prevalece é aquela que o Marcos estava discutindo. Eu falei, doutor, até onde a gente sabe, o processo que chega o presidente da Câmara, que prevalece os autos do processo, o mundo, né, do vereador que está lá, o mundo do juiz, se sai um crime, ele não participou do crime, para ele vale o que está nos autos. Então, a Câmara estava analisando isso aqui.
Mas aí o doutor diz o seguinte, olha, eu vou mandar um ofício dizendo que prevalece aquele projeto que o Marcos deliberou, tanto no Conduz como no Condema. Para nós é indiferente, não tem problema nenhum. Né? São questões processuais que não somos nós, vereadores, vamos falar o seguinte, ó, não adianta agora o senhor querer mandar que nós não vamos aceitar. Nunca foi assim a relação, nem deve ser a relação do Executivo com o Legislativo. Né? Então, para nós na Câmara, para nós na Câmara, o projeto que está apresentado, né, que está sob análise, é esse projeto aqui. É esse projeto. Isso. Então, o Zanetti, ele foi, vamos dizer assim, vencido naquela proposta dele. A única coisa que estranha muito é o seguinte, eles mandarem para a Câmara um outro projeto sem passar, por exemplo, para um... Normalmente, gente, quando você faz no jurídico, você faz um parecer, o João está aqui trabalhando na prefeitura, muitas pessoas trabalharam, é o seguinte, o jurídico ele é centralizado, ele não tem um jurídico na pasta dele, o jurídico fica na prefeitura. Então, eu faço um parecer, uma minuta de projeto, eu mando de volta para a pasta interessada, e para ele dizer se está de acordo ou não. Ele pode, de repente, botar, não concordo com esse texto. O texto que eu deliberei durante as reuniões, no Conduz, no Condema, não é esse. Não faz muito sentido, né? Pode até prejudicar, na verdade, a discussão. Porque o Condema, ainda que seja órgãos consultivos, e a palavra final seja do Legislativo, porque os vereadores são eleitos para representar o interesse da comunidade. Então, os conselhos, eles opinam, né? Eles deliberam e remetem para a Câmara. Se a Câmara quiser acatar, vai acatar. Se não quiser acatar, não vai acatar. Muito fácil. Quantas emendas apareceram no plano diretor que o doutor André conduziu? O doutor André era diretor de planejamento territorial, você era, né, André? O André ajudou a conduzir a revisão do plano diretor que está atual. No dia da votação e na véspera, o Freire está aqui também, não vai deixar eu falar a verdade sozinho. Quantas emendas apareceram, né, em cima da hora que aparece e tal? Por isso que é a Câmara que dá a palavra final. Quanto daquilo que foi deliberado que não foi alterado depois pelos vereadores? Tá? Oi. Boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho. Na verdade, nós, lá na Câmara, depois das audiências, nós fizemos 2 lá, extraoficial, né? E fizemos 5 oficiais. O plano diretor chegou lá cheio de vícios, e nós tínhamos que tirar os vícios, né? E nos ativemos a isso. Fizemos as audiências começavam no horário, mas eu não tinha hora para terminar. Nós debatemos ao extremo a questão plano diretor. Mas nós abrimos, depois da última audiência, um período para que os interessados, as entidades, pudessem levar à Câmara, para a comissão e para o relator, aquelas propostas que poderiam ser utilizadas naquele período. Nós abrimos isso. Aqueles que foram lá e levaram suas propostas, elas foram apreciadas. Bom, então, vocês percebem que, apesar de passar no Conduz e no Condema, no final, né, a deliberação, o debate acontece na Câmara e ela define o texto final. Muito bem, então, eu trouxe uma proposta que vai ser apresentada no plenário, que vai ser apresentada para ser liberado. Pode passar. Pode passar. Muito bem, volta. Aí, isso. Volta. Aí, para aí. Muito bem. Se nós pegarmos desde o começo da discussão desse processo, com exceção da Secretaria do Marcos e do pessoal do Condema, os demais participantes de todo esse debate, desde lá de trás, entendem que, antes de 2005, deveria ser mantido o lote mínimo de 125 e atestado a 5. O grande discurso é o seguinte, fere direito adquirido, né? Porque a pessoa comprou na expectativa, ou no direito que ele acha que já tem garantido, porque ele comprou e não tinha restrição. Muito bem. Mas como é uma lei municipal, não é essa a discussão que eu vou fazer. Eu acho que quem tem o lote hoje autorizado, sem causa de restrição, ele pode até discutir um direito adquirido dele na justiça. Vamos supor que a gente acatasse, acolhesse a decisão da prefeitura, aquela lei que está colocada para nós. E tem alguém aqui que não está naquela estágio, por exemplo, alguém chegou aqui e falou que é do Jockey Club, alguém foi na minha sala e falou que é do São João Batista. São João Batista. É você que foi lá? Não. Você também é São João Batista? Muito bem. O São João Batista não está aqui. O São João Batista não está aqui. Se, por exemplo, ele... Isso.
Eu peguei Vila Marina, assim, na minha sala eu peguei gente da Vila Marina, Vila da Jacobus. Jacobus tem uma pessoa que fazer, se não me engano, 5 e tal, tem vários lugares. Então, vamos supor, se a gente passa aquela lei do Marcos, e no dia seguinte você tem um indeferimento, você pode até querer discutir na justiça. Eu vou discutir que eu tenho um direito adquirido, eu comprei esse lote antes da vigência desse plano diretor. Isso é uma coisa. Você pode, no final, ser vencedor, pode ser perdedor, mas é um processo que vai demorar. Se for em todas as instâncias, você imagina. Você perde em São Carlos, você recorre para São Paulo. Ganha em São Paulo, o promotor recorre para Brasília. Eu tenho um que faz só 18 anos que está tramitando. O André sabe, todo mundo sabe da minha história na cidade. Eu tenho 18 anos tramitando. Então é o seguinte, como é uma lei municipal, o plano diretor é uma lei municipal que se equipara a um código. A votação desse tipo de matéria depende de maioria absoluta da Câmara. Ou seja, de 21 vereadores, 11 têm que votar para aprovar. Então, a proposta que nós elaboramos aqui há quase... Hã? Tem uma moça que ela até foi falar com o doutor Marcos. Dá um microfone para ele. Você não quer deixar eu acabar o que você fala? Não. Tem uma moça, o doutor Marcos sabe, ela foi no gabinete do doutor Marcos e também falou, acho que falou no Conduz, que falou na Câmara. Ela mora num conjunto habitacional lá, São Carlos 3. São Carlos 3, essa aí não... Porque lá, aqui da Jardim Santa Felício, dela é o São Carlos 3, inclusive tem um outro nome lá, é o lote 280, não é o lote normal social. Ele já... Isso, Darcy Rodrigues chama lá. Então, Toninho, frente Toninho, isso. Então acontece o seguinte, nós sentamos, eu, Marquinhos Amaral, o Dimitri, Roselei, todos os 6 membros da Comissão de Urbanismo, Justiça e Redação, e eu que estou, a pedido do Lucão, conduzindo esse processo na Câmara. Nós tiramos um texto que vai substituir, na verdade, a lei que a Prefeitura mandou, que é justamente acolhendo ou acatando a maioria da opinião daqueles que participaram do processo desde o começo. Então, assim, de tudo que nós ouvimos até agora, desde o Condusc, desde a Condema, desde o parecer do juiz da Prefeitura, desde a outra audiência que nós fizemos no dia 20, das pessoas que participaram, essa é a forte tendência, né? Então, eu não vou jogar na questão do direito adquirido, eu vou jogar na possibilidade do município alterar um plano diretor, né? Então, nós vamos alterar o plano diretor acrescentando mais um parágrafo dizendo o seguinte, passa lá, Edson, por favor. Vou passar. Volta. Esse é o texto, aqui achei. Pessoal, olha aqui, nós sentamos, conversamos o seguinte, os efeitos do caput, ou seja, daquilo que está escrito no 128. Caput é a cabeça do artigo. Então, os efeitos do caput não alcançam os loteamentos aprovados e registrados no cartório de registro de imóveis sem cláusula de restrição de desdobro antes do dia 25 de novembro de 2005. O que marca a data 25 de novembro de 2005? É quando São Carlos passa a ter o seu primeiro plano diretor. Até aqui nós estávamos na vigência da 6766. Dessa data em diante, nenhum loteamento foi aprovado? Não foi aprovado. Acima de 200 metros não foi aprovado. Abaixo de 200 metros não foi aprovado. Não, levantamos lá, não tem. Tá? Não tem nenhum. Por isso nós até acolhemos o próprio texto dele. Nessa parte nós acolhemos o texto da própria secretaria. Tá? Então, olha lá. Os efeitos daquele 128 não alcançam os loteamentos aprovados e registrados no cartório de imóveis sem cláusula de restrição de desdobro antes de 25 de novembro de 2005, prevalecendo o lote atestado a mínimos estabelecido no artigo 4º, inciso 2º da Lei Federal 6766. O que diz o artigo 4º, inciso 2º? Vamos lá, agora é ele, acho. Vamos ver. Então está lá. Essa é a lei. Então está lá. Os lotes, área mínima 125 metros quadrados e frente com mínimo de 5, salvo quando o loteamento destinar urbanização específica. Quando destina específica, gente, desde lá de trás já era autorizado o lote menor que 125. Então o município ele pode, na verdade, aprovar maior que 125, mas não pode aprovar menor que 125, certo? O parâmetro para uma cidade é sempre o 125. Então eu posso, na elaboração de Ibaté do plano diretor, eu posso dizer que lá vai ser 125, prevalece. Mas não posso dizer que vai ser 100 metros quadrados, não pode, aí fica ilegal, né? E se discutir fica inconstitucional, na verdade. Tá? E aí nós colocamos...
nós colocamos um segundo parágrafo. Pode passar. Muito bem. O que aconteceu nesse intervalo de 2005 até aqui? Hoje nós estamos discutindo. Muitos processos de desdobro foram aprovados na prefeitura. Muitos. Vinha aprovando normal, até que o Marcos percebeu que precisava ficar explícito e não implícito. Pode ou não pode? O que eu vou fazer aqui agora? Até esse momento foram aprovados. Nós não tivemos, e aí é um princípio do direito, o princípio da revogação ou da anulação acontece no direito quando você fere interesse terceiro ou interesse público. Os processos de desdobro que foram autorizados nesse período não feriu o interesse de terceiro e nem feriu o interesse público. Então, o que nós estamos dizendo, que aí nós copiamos, inclusive, essa parte vem lá mais do próprio Marcos, que os atos administrativos praticados em processo de desdobro ou desmembramentos após o dia 25 de novembro, vamos lembrar, de 2005, então é quando começa o plano diretor de São Carlos, até a presente data, ficam convalidados, permanecendo seus efeitos no mundo jurídico. Permanecendo no mundo jurídico é que está válido. Né? Eu posso no cartório que vai registrar, juridicamente ele está valendo. Tá? Pelo que eu estou vendo aí, dos conjuntos habitacionais, eu acredito que está num sentido amplo. Então, eu estou vendo o problema da moça lá. Eu acho que ela não vai conseguir desmembrar aquele lote, não. Mas fala conjunto aí, lá é um conjunto habitacional. Deixa eu falar uma coisa. O lote dela... Não, Stubé, vamos voltar assim, ó. Os empreendimentos habitacionais, vamos lá, os empreendimentos habitacionais aprovados e registrados antes de 25 de novembro de 2005, os efeitos do artigo 128 não alcançam. Aquele lá é do tempo do Melo. Foi o tempo do Melo que foi feito o 1, 2 e o 3, vamos lembrar. Né? Depois o 5 foi o Vadinho. Lá o 5 foi o Vadinho. Então, estou dizendo o seguinte, de 2005 para trás, tudo que foi aprovado pode ser desmembrado, até porque estão quase todos consolidados. Se você for lá, está consolidado inteirinho ou não está aquele bairro? Não tem nenhum terreno vago lá, nenhum. O caso dela é um caso específico. Ela está separando do marido, que dentro da área que eles têm de 280 metros, tem um galpão e tem uma casa. E ela precisa separar para vender, ou para o marido ou para alguém. Ela quer fazer uma divisão. Isso é um caso específico. Né? Então, muitos bairros que nós estamos deixando para todos aqui, que você mencionou 100, não tem nem lote mais para fazer desdobro. Nem tem lote mais. Não, você não. Então, se eu coloco a tua lista de 100, que você mandou uma lista de 100. O Cresce, a CISC, ele mandou uma lista em anexo. Não, só um minutinho. Ó. O Cresce e a CISC, quando... Só um minutinho, ó. Só um minutinho, Stubé. Você e o Italinho mandaram um documento, uma proposta para o Marcos, que chegou na Câmara também, e que depois nós descobrimos que realmente vocês tinham mandado para a Câmara. Naquele dia eu falei, não, vocês não mandaram, que não está aqui. Depois o Lucão, né, Lucão, acabou descobrindo que um funcionário recebeu e acabou, de alguma forma, não estando à disposição para nós. Então, quando vocês falam assim, ó, nós achamos que deve ser mantido 125,5 de 2005 para trás, e estamos anexando a relação dos loteamentos que vocês acreditavam ou acreditam que poderia ser desmembrado. Então, se eu coloco aquele 100 lá e não coloco dessa moça, que ele falou o nome que eu não lembro agora, ela está fora. Vem aqui e mata todos nós, né? Não, eu sei, mas não estou usando a tua lista. Não estou usando a tua lista, estou usando genérico, está aberto. Vai ficar aberto, justamente para não cometer injustiça. Né? Então, a minha parte, a primeira, é fazer essa apresentação e agora ouvir as pessoas, porque é o seguinte, daqui sai uma ata, nós temos que anexar depois... Volta na redação lá. Aí, volta. Os efeitos do caput, o que é o caput? É o artigo 128, é a cabeça do artigo. Aonde você fala do conjunto habitacional? Não. Você fala conjunto habitacional. Não, é que não, volta mais uma. Ah, volta mais uma. Aí, ó, eu disse que Eu sei que está anterior, mas fala a nova lei que fala do conjunto habitacional. Não. Olha, eu disse...
Não tem exceção. Senhora, deixa eu explicar mais uma vez. Tudo que foi, então, o interesse social em São Carlos foi definido a dimensão a partir de 2005 também. Dali para trás era a 6766. Entendeu ou não? Não, tá resguardado o direito dela, gente. Vou ler mais uma vez para abrir a palavra. Vou ler mais uma vez, faz favor. Aí, para aí. Vamos ler junto. Vamos ler junto. Vamos interpretar junto, porque é o seguinte, ninguém é dono da verdade, eu posso ter errado também. Eu, Marquinhos, o Demito, todos que sentamos lá, podemos ter errado. Então olha assim, ó. Por que no Brasil se usa muito o STF? Porque o pior legislador que existe no mundo é o brasileiro, ele não consegue passar para o papel a intenção que ele tem. Essa é a grande verdade. Né? Muitas vezes ele não consegue definir qual que era a intenção do legislador. Existe doutrina, jurisprudência, decisão do STF, justamente para interpretar o que os legisladores fazem. Mas aqui nós tentamos ser o mais exato possível, com medo justamente de prejudicar alguém. Então, assim, ó, os efeitos do caput, do quê? Do 128, que está dizendo o seguinte, o lote não terá nem a dimensão mínima e nem a testada menor do que o definido nesse plano diretor. Então, não cabe aqui, olha... Isso. A matrícula dela é de 89. Olha aqui, ó. Vou ter... Não, vamos voltar. Peraí. Vamos lá. Vamos junto. Não alcançam os loteamentos aprovados e registrados no cartório de registro de imóveis sem cláusula de restrição. Olha aqui, ó. Porque se tiver algum loteamento que foi registrado com cláusula de restrição, não pode desmembrar. Nós não podemos chegar aqui hoje. Vamos supor que alguém fala assim, ô João, vamos aproveitar que vocês estão trazendo essa proposta, vamos derrubar também os loteamentos que têm cláusula de restrição. Não pode. Então, aqui, ó, os aprovados registrados no cartório de imóveis sem cláusula de restrição de desdobro antes do dia 25 de novembro de 2005. Então, isso é de 89, estão falando. Prevalecendo o lote atestada mínima estabelecido no artigo 4º, inciso 2º da lei federal. O segundo artigo, que a gente vai, o segundo parágrafo é o seguinte, passa mais uma. Agora, passa mais um. Passa mais um. Esse aqui, o 2, vamos para o 2. Os atos administrativos. O que é um ato administrativo? É um ato praticado. São os conjuntos que o Marco tinha colocado. Volta lá. Volta a tela. Volta, mais um. Vai para frente. Não, Edson, para frente. No texto, aí, para aí. Vai, mais um. Aí, para aí, por favor. Estudei, leia lá em cima. Esse eu sei. Lei, tal. É isso daí que eu... Agora é o seguinte, o que fala do conjunto social lá. Pode falar agora. Então vamos ler lá assim, ó. Salvo, olha aqui, gente, deixa eu explicar para vocês. O parâmetro que nos foi dado... Presta atenção, só um minutinho, Stubé. O parâmetro que foi dado a todos os municípios do Brasil, pela 6766, que é uma lei federal, ou seja, todo o território nacional. Se eu estiver em Baté, se eu estiver em Tirapina, se eu estiver em Ribeirão Bonito, se estiver em qualquer lugar, se eu estivesse lá em 79, o lote mínimo teria que ser 125 na hora de aprovar um desmembramento, um loteamento ou um desdobro. Mas ele faz uma ressalva aqui, ó. Salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjunto habitacional de interesse social, previamente aprovado pelos órgãos públicos. Para menos. Aí eu poderia, que agora que saiu a 13465 agora que saiu, que nós aprovamos na Câmara, que inclusive deve ir agora, inclusive do lote, de condomínio de lote, já deve estar na ponta da agulha. Agora saiu, Stubé, olha como é que é interessante. Nós vamos regularizar o mercado de São Carlos pela 13465, para vocês terem uma ideia. Isso. Se eu encontrar um núcleo de pessoas morando, vou dar um exemplo de Água Vermelha que vendeu tudo regular lá. Não vou lembrar agora, Cabeceira das Araras, eu não vou lembrar os nomes agora. Mas lá o cara foi lá e vendeu, não podia parcelar aquele lugar, né? Ninguém pode ter escritura. Com a 13465, eu tenho que apresentar no cartório um croquis da área, na situação que ela se encontra, na metragem que ela está, e vai ser aprovado se a prefeitura aceitar que está tudo em ordem. Então, o salvo é isso aqui, ó. Salvo quando o loteamento destinar urbanização. A urbanização pode... Eu entreguei lá em Teodósio com 40 metros quadrados. Só para esquecer do Stubé, se o terreno da mulher, vou pegar o exemplo aí que vocês estão falando, tem 280 metros, dividido por 2, dá
40 metros. Está acima do... Está acima do 125. Tá. Tá, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer uma rodada. Vamos fazer uma ordem de inscrição para a gente ver se alguém vai fazer uso da palavra. Vamos lá. Então, vamos, Marcos, você quer dar uma palavrinha? O André quer dar uma palavrinha? Esperar as manifestações? Porque alguém, assim, ó, agora é a hora, assim, pessoal, ó. Se alguém não tiver satisfeito com esse texto, vocês falam que vai ficar registrado lá, nós vamos degravar, vai constar na ata. Também, se estiver satisfeito, fala, ó, é isso mesmo que a gente estava pensando, é isso que as discussões levaram. Vocês têm a liberdade, nesse momento, de se expressar. Eu preciso que vocês se expressem para legitimar o que está sendo falado, ou para deslegitimar. Porque, de repente, pode levantar aqui, da maioria, 20, 15 pessoas, e falar, João, nós não concordamos, queremos que mantenha os 200, ou nós queremos passar para 250. Isso pode acontecer, é liberdade, né? É o controle social. O João Pedrazani, por favor, gostaria de levantar, se falasse o nome. Quem for usando, levanta, fala o nome para ficar registrado. João Carlos Pedrazani, eu sou corretor de imóveis. Primeiro, gostaria de agradecer em particularmente em particular a Câmara, né, os seus vereadores, na sua pessoa, João Miller, do presidente e do Daniel, são os vereadores atuais que se fazem presente aqui. Agradecer ao Executivo pela compreensão, pela disposição e disponibilidade de discutir esse problema, que é um problema que vem nos afetando desde quando você identificou o problema. O secretário de Habitação, o Marcos Barros, identificou o problema e passou a indeferir qualquer pedido de desdobro lá na secretaria. E eu tenho sentido que você tem participado das discussões e está aquecendo essa alteração no plano diretor. Isso é importante ter essa posição também do Executivo, porque aí a gente passa a ter novamente aquelas atividades relacionadas às construções de atendimento de uma camada da população que tem uma renda menos, mas ela pode, menos dentro da sociedade, na base da pirâmide, ela pode ter um sonho de ter o seu imóvel, nem que seja um imóvel pequeno, e depois, no futuro, ele poder ampliar. Então, eu acho que isso é o mais importante, é a gente poder contribuir para que o cidadão, o simples cidadão, aquele que ganha pouco, ele possa realizar também o sonho dele de ter onde ele morar. Que família, nós aqui, todos nós aqui, nós fomos criados numa cultura, que família que não pensa de ter o seu imóvel próprio, né? Isso é um sonho. E se ele é um sonho, a gente poder fazer um pouquinho de nós para que você realize um sonho, e um sonho bom para a família, para ficar feliz, alegre, ter a sua autoestima melhorada, isso é importante. Então, eu acho que essa compreensão, essa sensibilidade, a comissão envolvimento da Câmara, eu espero que, a hora que ele for submetido à apreciação na sessão ordinária da Câmara, eu gostaria que os 21 vereadores, que fosse por unânime a votação, nesse encaminhamento que foi dado agora, a alteração, o acréscimo no caput do artigo 128, conforme você expôs muito bem aqui. Parabenizar você, João Miro, pela sua exposição. Muito obrigado. Se identifica e... até 5 minutos, tá bom? Boa noite a todos, é um prazer, uma alegria. Parabéns, João, parabéns, Lucão, a Câmara, Daniel. A Câmara tem a legitimidade para fazer isso. Parabéns, parabéns pelo trabalho. O plano diretor precisa ser corrigido, tem algumas questões que ainda falta fazer, alterar, né? A cidade precisa de investimento, de investidor. Desculpa, secretário, com todo respeito, mas eu ainda entendo que qualquer cidadão, mesmo que não... A Câmara está de parabéns, o texto para mim está perfeito, tá? Mas é chover no molhado. Desculpa, viu, João? Não era necessário tudo isso. Não era. Qualquer cidadão que entrar com ação pode demorar,
mas vai ganhar, porque tem direito, está registrado lá. É uma loucura, veja bem, eu queria entender, até vou brincar aqui, fazer um paralelo. A prefeitura, no passado, até 2005, ela recebeu os processos, ela aprovou, essa mesma prefeitura encaminhou ao dono do loteamento, ao loteador, ela aprovou o projeto, autorizando o desmembramento, ele registrou em cartório, e hoje essa mesma prefeitura não aceita, com base numa lei nova, que não retroage. Parte do texto do Zanetti está correto. Prevalece, sim, o direito adquirido. Então, entenda uma coisa, é chover no molhado, mas está de parabéns à Câmara. Se quer clareza, aí está a clareza. Eu acho que o texto está perfeito, vai dar clareza aos novos desmembramentos, mas é desnecessário. Eu entendo que a Secretaria de Habitação hoje trabalha de forma arcaica há muito tempo. Nós vivemos numa cidade que se auto-intitula capital da alta tecnologia, e os processos estão empoeirados na prefeitura sem nenhuma transparência, porque não são digitais. E dá para fazer. Qual o interesse em não digitalizar o sistema? Né? Por quê? Por que será? Fica a pergunta, por que tem que ser escondidinho nas gavetas, em cima do gabinete do secretário? Por que se demora 6 anos para aprovar um loteamento nessa cidade? Por que acontece isso? É um negócio que não dá para entender, João. A Câmara está fazendo o seu papel. Mas eu duvido que a Prefeitura vai pegar os 600 processos que está lá e vai amanhã despachar favorável. Eu duvido. A Prefeitura tinha que ser o facilitador. Aqui em São Carlos, os caras conseguem atrapalhar quem quer investir, quem quer trabalhar, não aprova os loteamentos, cria pelo em ovo, não tem transparência, as coisas não andam. Eu duvido que a gestão do Ayrton vai aprovar um loteamento. Nas audiências que nós fizemos, né, o plano diretor, que foi discutido arduamente na prefeitura, o núcleo gestor, está aqui o Ítalo Cardinale, que participou inteiramente da discussão. A Câmara, quando nós recebemos lá, nós fomos transparentes. Nós não mexemos muito. Aquilo que veio lá, inclusive ele falou outro dia que o plano é uma porcaria, mas a porcaria que nós recebemos. A Câmara melhorou no que pôde, mas a gente não podia desossar o frango, né? A gente tinha que deixar o esqueleto lá. Aquilo que foi aprovado por eles, nós recebemos, nós alteramos, e as alterações nossas foi para melhor. Discutimos. Ao final da discussão, João, até o MP mandou proposta lá. Alteração, fizemos algumas alterações. Então, veja bem, precisa sim a prefeitura ser mais ágil, precisa digitalizar o sistema, precisa ter transparência. As pessoas investem fora daqui, você vai a Araraquara, o Dama vende o lote por 150 mil reais lá. O Dama de Araraquara, por que aqui é o preço que é? É por causa dessa burocracia toda, não falta transparência. Eu quero, secretário, pedir ao senhor uma gentileza. O Ayrton Garcia falou muito que o plano diretor não tinha lote para pobre. Nós viabilizamos no entorno da cidade diversas áreas que dá para fazer lote para pobre. Eu queria saber do prefeito, o senhor aqui representa ele, quando é que ele vai fazer um loteamento para pobre na cidade. Até o momento ele não fez um lote. Muito pelo contrário, vocês estão dificultando a vida das pessoas. É chover numa olhada. A Câmara está fazendo o papel, o senhor pediu, a prefeitura pediu, vai fazer. Perfeito. A Câmara, mais uma vez, está demonstrando, viu, Lucão, que está cuidando do interesse da população. A prefeitura não tem feito isso. Era desnecessária a negativa dos desdobros, dos desmembramentos. Era desnecessário, atrapalhou a geração de emprego, prejudicou muita gente. Corretor precisando vender, a família passando dificuldade. Nós sabemos o dia a dia, os caras não estão vendendo nada. Agora a prefeitura tem que ser um facilitador, precisa ter transparência, viu, João? Parabéns a você pela audiência, parabéns à Câmara. Nós aprovamos sim um plano diretor, foi debatido arduamente. Aquilo que nós recebemos da prefeitura tem que fazer as correções. Da forma que nós recebemos, as áreas hoje, o loteador
ele vai pegar 100% de uma área, vai vender 40% no final. Vai dar prejuízo, não vai ter investimento. Então precisamos fazer uma alteração aí. Eu até faço um apelo à Câmara, está aqui o Ídolo Cardinale, e as pessoas que pudessem abrir essa discussão para alterar essa regra. Entendeu, João? Parabéns a vocês. Mas olha, secretário, desculpa, peça ao prefeito para fazer um lote para pobre. Ele disse tanto que ia fazer, está no 3º ano de mandato, não fez nenhum, muito pelo contrário, vocês estão atrapalhando a população. Desculpa. É uma crítica aqui que é descabida, é chover no molhado o que vocês estão fazendo, João. Mas pediu? Faça. Mas é desnecessário. Todo esse imbróglio causado, todo esse transtorno atrapalhou o cara que faz o tijolo, o cara que vende, o corretor, a imobiliária, atrapalhou todo mundo. Atrapalhou a geração de emprego e renda na cidade, que já está difícil. Vocês têm que ser o facilitador. Viu? Deus abençoe a todos. Obrigado. O Lucão ele precisa ir para outra audiência, ele vai só despedir o pessoal, cumprimentar. Depois, na sequência, o André e o Italim já estão inscritos. Se tiver mais alguém, por favor, vou escrevendo. Tá? Muito boa noite. Primeiro, cumprimentá-lo, João, mais uma vez, pela habilidade, pela capacidade, pelo conhecimento. Eu, quando chamei você na minha sala e pedi para você cuidar desse assunto, eu sabia que estaria em boas mãos. E a Câmara, João, pelo menos essa é a segunda gestão, na outra vez eu também estava, quando o plano nós votamos na Câmara Municipal, a gente fez esse tipo de abertura. A gente gosta da participação e no conjunto das participações a gente acaba montando, entendeu? Não é uma coisa da nossa cabeça. Nós tratamos com muita responsabilidade. Chegou na Câmara, vocês veem que nós estamos colocando com muita agilidade, com muita rapidez, com bastante responsabilidade, mas com rapidez. Né? Essa segunda audiência ela não aconteceu por acaso, para cumprir requisitos e também para a gente não ter problema nenhum daquilo que nós estamos fazendo. Então, cumprimentar o secretário, pediu ajuda para a Câmara, na medida do possível, quer ajudar, para que resolvamos de vez esse problema. Então, é isso, a Câmara trabalha de portas abertas e quem sabe, ir construindo sempre o futuro relacionado a plano diretor com vocês, porque é vocês que podem apontar para a gente o caminho, de que forma que possamos ajustar de uma maneira correta e de uma forma que dá entendimento para todo mundo. Então, eu quero pedir licença para vocês. Eu estou indo para a Câmara, participo também de uma outra audiência lá, faço parte de uma comissão e eu preciso ir lá. Mas, como já disse, está em boas mãos e o que o João definir aqui será feito lá na Câmara e provavelmente na terça-feira, né, João? Vamos colocar na terça. E aqueles que puderem participar conosco lá, vamos fazer o possível para que os 21 esteja firme nesse mesmo propósito. Então, boa noite e foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado ao Lucão. O Daniel está indo para outra audiência. O André pediu a palavra, por favor, André. Eu vou comentar algumas coisas que são paralelas a essa questão, mas eu acho necessário que se coloque. Primeiro, o plano de 2005. O plano de 2005 teve 240, estou falando um número inteiro aqui, 240 emendas propostas ao plano de 2005. O plano de 2016 teve quase 100 propostas de emendas a ele. Dessas 100, 30 foram direcionadas pela promotoria pública. Então, teve... Muito bem. Por que essa questão do desdobro, e aí eu quero até, de alguma forma, elogiar o Marcos, porque ele teve uma perspicácia nesse processo de verificar o artigo 128, que de fato ele passou. Agora, por que surgiu essa questão, essa palavra e esse termo e essa confusão desdobro? Até 2016, no plano de 2006, não havia, e nas legislações municipais não havia a palavra desdobro. Por quê? Porque todo mundo entendia que desdobro e desmembramento eram a mesma coisa. Aí, no decorrer da gestão do Paulo Otomani,
houve várias confusões, inúmeras confusões, quando se solicitava desmembramentos de áreas, principalmente na Vitório Bonucci, naquela região da Vitório Bonucci. Havia muito questionamento, houve vários problemas com a promotoria, porque a promotoria entendia que não se podia desmembrar naquela região, enfim, ou não podia ter um lote mínimo de 125, tinha que ter o lote mínimo de 500, como era a lei, outra lei paralela à PREM. O que é desdobro e o que é desmembramento? Talvez tudo. Desmembramento é quando a área ainda é bruta. E desdobro, que não é dividir em 2, pode ser dividir em 10, desdobro é quando você está desmembrando algo que já foi loteado. Você está dividindo um lote. Então, quando tinha essas questões da promotoria, a promotoria questionando bastante a prefeitura, surgiu, então, a necessidade de se inserir esse termo nas legislações municipais, o desdobro. E o artigo 128 colocou, de fato, que o desdobro, então, quando fosse efetuado o desdobro, deveria ter o lote mínimo da região, da zona, enfim. De fato, essa indução a isso foi feito por todos aqueles questionamentos que aconteciam a nível da promotoria, que a promotoria sempre entendeu, talvez agora ela tenha um outro entendimento, que um lote pequeno ou um lote grande tem... Dois lotes pequenos têm uma possibilidade de um adensamento muito maior, ou seja, terão mais moradores do que se a pessoa tiver um lote grande. Então, esse texto é que foi inserido no processo do plano diretor de 2016. Lá. Então, eu não sei se o plano diretor é um plano, de fato, muito ruim, péssimo na coisa. O que acontece, que é uma verdade também real, fixa, é o seguinte: não dá para você definir um plano diretor na sua totalidade. Porque determinados assuntos depende de que você saiba que outros estão já aprovados. Então, determinados assuntos não podem ser discutidos a nível do plano diretor, porque determinado... Por exemplo, se nós não sabermos exatamente quais são as zonas, os limites das zonas, quais são as possibilidades de se definir que essa zona é industrial, que aquela zona é residencial, enfim. Não podemos discutir o EIV, que é aquele estudo de impacto de vizinhança. E isso gera um monte de confusão, está gerando mesmo para a administração pública atual uma dificuldade de aprovar, porque aí os conselhos vão e se discutem. Então, tem vários itens do plano diretor, consta, inclusive, no texto dele, olha, não se definiu ainda, EIV, não se definiu ainda áreas de especial interesse. Por exemplo, havia uma proposta de que lote com mais de 1.000 metros no Santa Mônica fosse possível de ser desapropriado, imposto progressivo e essa necessidade de que até transformar ele num bem do município para colocar ali casas de padrões sociais. Quer dizer, e isso foi uma solicitação. A promotoria queria, olha, vocês não vão definir isso, vocês não vão definir as áreas de risco, vocês não vão definir que aonde estão as áreas de risco que tem um cuidado ambiental muito maior, também não isso. A promotoria também queria que definisse determinados assuntos que estavam em outras legislações que ainda não estavam consolidadas, como eram coisas. Então, nós precisamos, de fato, voltar a discutir o plano diretor, não no sentido de querer mudar, no sentido de, olha, agora vamos mudar, agora nós vamos tirar isso. Nós precisamos discutir, porque falta
vários itens do plano diretor que não foram discutidos, não foram contemplados. Precisamos ver, talvez tenha os erros. Não é possível que não tenha alguém, não tenha erro. Mas o problema é isso. Agora, eu, de fato, acho que foi uma perspicácia da Secretaria de Habitação de ter percebido que aquele item 128 citou esse item desdobro, colocou essa palavra nova dentro da legislação e que não está. Agora, São Paulo, o Marcos é São Paulo, sabe que em São Paulo o lote mínimo não é nem 125. O lote mínimo lá é 60 metros. Então, a Lei 6766 antes restringia os 125 e agora ela libera para que o município defina qual é o seu lote mínimo. Então, é uma outra postura, é uma nova realidade, vamos dizer assim, que os municípios têm que entender, têm que discutir. Ou seja, plano diretor não pode parar de discutir. Plano diretor não é uma coisa que tem que fazer daqui a 10 anos. Plano diretor tem que continuar discutindo, primeiro, para completá-lo, segundo, porque hoje, em um ano, se muda completamente o que se pensa em qual é o produto do mercado, qual é o que deixa ser, qual é as características que precisa para a cidade. Estamos vendo aí, estão discutindo que São Carlos vai ser a cidade inteligente. Sei lá, no plano diretor nunca se falou isso. Vamos ver se é isso mesmo, se é isso. Acho que deve ser uma realidade. Então vamos continuar discutindo. Vamos, de fato, abordar isso, coisa. Mas eu não queria tirar essa característica. Foi um péssimo plano. Não foi. Ele foi um plano que foi discutido para aquele momento. E incompleto, porque há essa necessidade de ser incompleto. O que aconteceu é que nós não voltamos a discuti-lo. Isso, sim, é um erro que a gente deveria ter sido mais ágil. Boa noite. Eu sou Ítalo Cardinale Filho, Italinho, sou corretor de imóveis e representante da Associação Comercial e Industrial de São Carlos no Condusc. Primeiro, eu também quero esclarecer que concordo quase que com a totalidade do Freire e com a totalidade que o André acabou de falar, né? Eu nunca disse que o plano Freire é uma porcaria, porque eu fiz parte desde o início, desde 2005 eu faço parte disso, mas infelizmente em 2005 o plano foi imposto, não tivemos esse debate, o debate foi muito pequeno realmente, e esse outro plano também, porque tudo que nós pedimos foi negado porque nós perdemos. Nós éramos praticamente 4 ou 5 contra o resto. Então nós realmente vimos muitos erros e coisas que nós não vimos também. Mas eu quero parabenizar, né, a Câmara, o Marcos também, por estar levantando isso, essas coisas aí que realmente passaram. Mas a Câmara Municipal, em 2017, para falar a verdade, foi a salvadora, viu? 2016, foi a salvadora, porque com as mudanças realmente que fizeram, foi o alívio, quase que tudo que nós pedimos. E é claro que faltou muita coisa, e também é muita coisa para se decidir, para verificar. Nós fizemos alguns outros pedidos para a Câmara também, que alguns não foram contemplados, mas a maioria foram. Mas o que o André falou é completamente correto. As necessidades nossas são dinâmicas. Até outro dia era o Facebook que dominava. Hoje a moçada não quer nem mais ver Facebook, é só Instagram. A velocidade de mudança e as necessidades que nós estamos passando, são muito dinâmicas, entendeu? Então, o plano diretor e a cidade de São Carlos é uma cidade dinâmica, não pode parar. Vocês verem, de 2005 até agora, 2019, foram feitos 2 planos, e vocês veem o quanto demora, quais as polêmicas, saem coisas erradas. E ficou um plano que tem que mudar, que ficou muito restritivo e muito punitivo.
Essa questão dos desdobros era para ter se resolvido aí em 30 dias, mas tem dois conselhos, um fala uma coisa, outro fala outra, são completamente... Então, sobrepõe o outro em poderes, é uma confusão. Então, nós precisamos, realmente, como o Freire falou, parar com essa burocracia em São Carlos. Nós estamos perdendo para as cidades da região inteira. Realmente, os pequenos empresários mais que sofreram com essa questão de desdobro. Mas o Marcos também não tem culpa. Entendeu? Ele viu o problema, está querendo solucionar. O problema é que é muito burocrático e difícil. Tudo que a gente quer mudar é difícil. Por isso, o plano diretor ele tem que ser visto dinâmico, ele tem que ser mudado, realmente alterado. O que a Câmara fez foi só valorizou, só melhorou, porque se não tivesse a Câmara, Miller, nós estava muito pior. E o Freire também falou que não foi aprovado, Freire, mas foi. É que... tem alguns loteamentos que estão com problema de cartório, para vocês verem como as questões são dinâmicas. Quando nós aprovamos o plano, a região oeste, que tem 2 donos praticamente, que tinha gente que só queria que expandisse para a região oeste, eu falei, peraí, você sabe quem é? São 2 só amigos, mas vamos ficar na mão de 2, 3 donos? Não existe isso. E tem gente que não quer escutar. Eu faço pesquisa também. Mas espera aí, tem que saber fazer a pesquisa. Você vai fazer a pesquisa com a população, mas também tem que ouvir as pessoas do ramo para ver todos os campos, os pontos de vista de cada um. A hora que eu falei que tinha 2 donos, eles caíram de costa. Aí perceberam aonde que está, que tem que conversar com os setores envolvidos, entendeu? Não tinha problema de documentação, por exemplo, as áreas dos damas. Os damas estavam completamente em ordem. Hoje os damas não podem lotear, porque não tem certidão. Até as certidões de 2005, o cartório não estava mais querendo registrar. Aí a juíza falou com o Carvalhais, teve que falar com o Carvalhais que podia, porque naquela época que lançou, estava com as certidões. Hoje aquela região não pode ser loteada, porque não tem certidão. A região oeste também... está tudo na justiça lá com o Carvalhais, porque tem um problema que ele viu lá também, não pode. Então, a região oeste hoje não pode. Pode ser que amanhã o juiz decida, para vocês verem a dinâmica da cidade, que a gente tem que estar alerta às necessidades de São Carlos e do ser humano. Eu sou a favor realmente da proposta, um pouco diferente. O Marcos nunca foi contra o desdobro, ele só queria legalizar. Entendeu? Mas eu desde que conheço Marcos, é uma burocracia tal, eu alertei até o Marcos, entendeu? E ele está correndo, mas não é fácil. E quase que perde a questão do desdobro por um voto. Que, inclusive, tem que falar isso, era uma pessoa do governo que votou contra. Entendeu? Votou contra e ganhou por um voto. E ganhou por um voto. Entendeu? E daí, imagina se não ganha, e aí como é que fica? Entendeu? Como é que fica? Para vocês verem a dificuldade das coisas. O Marcos está tentando mudar. Se até agora nós temos de 6 a 8 anos para aprovar um loteamento, olha o quanto nós estamos perdendo de geração de renda. De renda é o que gera mais renda, e para a população menos qualificada de emprego. Se até agora nós fizemos de 6 a 8 anos, tem que mudar, vocês não concordam? Alguma coisa tem que mudar. O Marcos está tentando mudar. Uma coisa que sempre funcionou no governo do Estado de São Paulo, que se chama GRAPROAB, que todo mundo fala, bicho chá de cabeça nada. E eles têm que responder em 60 dias, ou negativar, ou pedir exigência, se não é aprovado. No plano diretor, nós quisemos pôr prazo para aprovação. Nós perdemos. Eu falei, se 60 dias é aprovado no governo do Estado, que passa por todas as secretarias, Miller, por que em São Carlos a gente não consegue aprovar em 120 dias? Entendeu? Então, nós queremos pôr prazo de novo com multa para o município se não aprovar. Essa proposta que você não chegou para mim lá. Qual? Essa dos 60 dias. Não foi proposta. Isso, é o GRAPROAB. Para vocês não, mas foi colocada no conselhos, entendeu?
Os conselhos têm tudo que nós pusemos lá, entendeu? Só que para a Câmara, olha, nós cansamos tanto, foi muito desgastante. Eu sei que nós erramos também de não ter mandado mais coisa para a Câmara, mas isso que eu estou falando, o plano é muito complicado, é muito difícil, a gente tem que tirar. E não pode ser um plano punitivo, como, por exemplo, o FIS. Falei, gente, nós não vamos obrigar o empreendedor, por exemplo, tem empresas que são especialistas em fazer padrão para a classe mais pobre, e tem empresa que é especialista em fazer para padrão alto. Por que você vai obrigar, por exemplo, o Dama fazer um lote popular se ele não quer, não tem essa especialidade? E o plano diretor obriga, em vez de incentivar, por exemplo, uma área que pode construir, Miller, 2 vezes a área. Se fizer o FIS, deixa com São Paulo já tenha coisas assim, deixa construir 4, 5 vezes a área, incentiva o cara a produzir, não pune quem não é especialista. Isso foi falado nos conselhos, mas fui quase apedrejado lá, entendeu? Querem punir, querem obrigar. Nós não temos que punir, nós temos que justamente dar benefício para fazer. O empresário não vai fazer o que ele não sabe. A área vai ficar parada lá 10 anos, ele vai falar, deixa lá, tem que dar 10% da área, o dia que mudar o plano diretor eu vejo o que eu faço. Entendeu? Então não adianta, tem que ter incentivos o plano, muito pelo contrário. Então eu quero parabenizar essas discussões que vocês estão tendo, Miller, eu sei que o Miller é um cara super inteligente e à frente aí dessas questões urbanísticas do município. O Marcos é um dos únicos secretário urbanista que tem muito argumento para conversar, inclusive na promotoria, a gente sabe que ele tem argumentos para falar, porque ele conhece do negócio, a gente sabe disso, eu lidei com todos os secretários, estou com 55 anos, nosso estado tem 45, eu estou há 25 anos, eu conversei com todos os secretários, e o último era meu primo. Excelente, eu amo meu primo, mas o conhecimento que o Marcos tem é grande, a gente tem que prestigiar sim, Marcos, entendeu? E tem que falar, não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém, tem que falar. É criticado porque está querendo fazer, eu sei que não é fácil contentar todo mundo, Freire, é impossível, você sabe disso, entendeu? Então, a gente tem que ver e valorizar o trabalho. Então, o que eu estou falando... Tem aprovações, sim, que vão sair, só agora estão dependendo do cartório. Você vê que a burocracia é tanto, não é só a prefeitura, não, porque o cartório também vem pelo em ovo. Tá bom? Desculpa aí. Então, eu quero deixar claro que a Câmara Municipal fez modificações muito boas, e foi o salvador, viu, Miller? Se esse plano está um pouquinho funcionando, é porque a Câmara fez muitas alterações, como o André falou aí, quantas alterações foram feitas pela Câmara, entendeu? E ainda faltou bastante ainda. O André vai fazer uma réplica aqui, rapidão, André. Não é réplica, não. Só... Como é que foi feito o plano 2016? Teve 3 etapas. Uma primeira etapa, ele foi feito, construído, colocado e apresentado. Foi feito fora, sem nenhuma convívio com a sociedade, com a USP. Foi feito dentro da USP, por profissionais da USP. E federal, USP Federal. Bom, aí o prefeito assumiu, achou que aquele novo prefeito, o Tomani assumiu, achou que olha, poxa, eu vou pegar um plano pronto, preciso olhar se isso se checa com meus interesses, não interesses negativos, interesses políticos, se isso é o correto, se é isso que eu penso que deva ser a cidade. Aí veio a segunda, foi construído um plano dentro da prefeitura. A prefeitura, os profissionais da prefeitura construíram o plano, ficaram. Muito bem. A própria secretária, veio uma secretária que tinha uma certa experiência de lá de Curitiba, construiu o plano. Aí houve uma votação. Quando houve nos conselhos lá, quando houve essa votação e apresentação para a sociedade, o que se falou? Ah, não. A própria promotoria disse, não, isso não. Isso aqui está muito confuso, isso não foi discutido com a sociedade, precisamos modificar. Aí o que foi feito? O promotor propôs que teria que ter um núcleo gestor para elaborar o plano diretor. Como era esse núcleo gestor? Era
30 pessoas, 15 pessoas da sociedade, de uma forma assim. Essa sociedade, o que era? Era a USP, a Federal, eram 9 associações de bairro no contexto e 15 pessoas da prefeitura. Então, aí começou, não diria começou tudo de novo, mas foi novamente, aí se construiu esse plano, brigando com o primeiro que tinha sido feito pelas universidades, brigando com o segundo que tinha sido feito só internamente dentro da prefeitura e, de alguma forma também dando bastante satisfação ao Poder Judiciário que ele tinha instituído esse núcleo gestor de 30 pessoas. Então, não foi uma coisa, vamos fazer um plano aqui e vamos construir. E vamos fazer, vamos discutir, vamos colocar, a sociedade vai. Teve isso. Por isso que o Italinho falou, e é uma verdade. Isto é uma verdade. O EIV é uma burocracia que é absurdo. Tem que diminuir isso aí, tem que... Isso. Pelo amor de Deus, o custo que está ficando essa frase... Não, só para resumir, para a gente caminhando para o encerramento, é o seguinte. A Constituição tem 237 artigos. Nosso plano diretor tem 231. Muita matéria que está lá dentro poderia estar em lei específica. O que é estar em lei específica? É muito mais fácil você alterar. Então, veja bem o que nós estamos fazendo essa noite. O Marco já fez 2 audiências lá, uma com o Condusc, outra com o Dema. Fizemos na Câmara, entramos aqui de novo. Se é uma lei ordinária, gente, é muito mais fácil você alterar, é muito mais rápido. Então, muito daquilo que está hoje no plano diretor pode ser pensado em jogar em lei ordinária. Por exemplo, o IPTU progressivo foi criado, até hoje também não foi implantado em São Carlos. Então tem muita coisa no plano que tem que ser revisto realmente. Aí vocês, inclusive, estão formando agora, o pessoal teve uma reunião aqui nesse local na semana passada, muito inteligente a ideia, para alimentar, inclusive, a Câmara para fazer as mudanças, porque lá não tem especialista na área. Nós somos provocados a trazer as opiniões justamente ouvindo as pessoas. Então, para a gente caminhar para o encerramento, faz favor. E depois, eu queria saber, numa votação simbólica, se é mais ou menos o que todo mundo quer, se o Marcos quiser fazer uso da palavra também no encerramento, fica à vontade, porque depois, da fala do André, depois que ele falou, vou ter que mudar um negócio do texto, eu falo já. Boa noite, eu Estubé, sou do Cresce, e a gente também convive, o Italinho, eu sou do Condusc, e faço parte da Câmara temática lá da Prefeitura. E a gente vê os problemas que surgem lá na Secretaria de Habitação com o Marcos. E eu queria também salientar para vocês, a hora que você sobe aqui a Rua General Osório, é uma tristeza, você não vê ninguém na rua. Aqui no centro ali, onde é o cinema ali, o único que movimenta o centro da cidade ali é o SIM, porque nós não temos mais ninguém, não vai ter mais gente, o SIM está querendo sair de lá. E o Marcos está preocupado, e até, inclusive, trazer o professor, que é daqui de São Carlos, Cândido Mota Campos, é dono aqui da fazenda... Não, ele é irmão, mas ele tem a parte aí, ele é herdeiro aí da fazenda. Ele deve ter um pedaço ainda aí. Então, para trazer ele, para fazer esse trabalho urbanístico no centro, trazer vida à noite para o centro, porque nós não temos mais vida no centro da cidade. Hã? Então, mas é bom você falar aqui, para o secretário ouvir, porque ele tá empenhado. Então, só vou finalizar aqui. Nós somos do Cresce, fizemos um trabalho, fazemos reunião, agora nós vamos fazer uma outra reunião também agora, que vai ter uma aprovação do condomínio de lotes. Condomínio de lotes. Então, nós vamos também trazer alguma sugestão nessa novo decreto, não sei se vai para a Câmara o condomínio de lotes. Então, só do prefeito, né? Só do executivo. Então, nós vamos também levar algum elemento lá dentro da prefeitura, no executivo, para ver se a gente altera alguma coisa que seja bom para todos, para não amanhã depois também, vocês não falaram nada, né? Então, é isso aí. Bom, pessoal, já são
10 para as 9, né? Nós começamos era umas 7h30. Mais alguém queria fazer uso da palavra? Podemos, na verdade, entender que esse texto é mais ou menos o que o pessoal que veio aqui está interessado em ver aprovado? Tudo bem? É isso? Eu tenho só uma dúvida. Tá. Os novos loteamentos, vai obedecer aquela... 200 metros. 200 metros. Não alterou. Não alterou. 2005 para cá, 200 metros. Tá? Mínimo. Você vai alterar só o texto. Só dali para trás. Isso, na verdade, assim, ó, tornar explícito aquilo que o Marcos percebeu que está implícito no meu entendimento, tá? Que, assim, você disse, ó, nada disso seria necessário, mas a segurança jurídica de quem vai dar um parecer num processo é muito importante, tem que estar bem claro o que pode e o que não pode, tá? Então, pessoal, podemos caminhar para o encerramento? Senhor, depois que o André falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. Volta no texto lá para mim, Edson. Volta no texto. Aí, para aí. Olha, depois que o André falou, por isso que é importante a gente abrir discussão e ouvir várias pessoas. Eu perguntei já se mais alguém queria fazer uso da palavra, se a gente podia caminhar para o encerramento. Tudo bem? Posso caminhar para o encerramento? Então, assim, ó, a hora que o André foi falar, ele voltou a falar a questão das zonas, né? Zonas que tem 200 metros, outras não sei o que e tal. Eu acho que nós vamos ter que colocar uma alteraçãozinha ali, porque se deixar aberto como está, por exemplo, chácara de recreio pode dividir em 125 metros, entendeu? Então, eu vou ter que voltar a sentar lá com o pessoal, né? Vou sentar com o Marquinhos, vou sentar com o Dimitri, com o pessoal dessas comissões, para colocar um dispositivo que não enquadra essas questões de loteamento de chácaras. Senão, imagina, quem pegar e vai chegar no Marcos e falar assim, com isso aqui eu posso fazer desdobramento, inclusive, do loteamento de chácara, porque lá está escrito o seguinte, não alcançam os loteamentos aprovados. Então, o chácara também é um loteamento. Né? Então, mas assim ó, nós vamos ter que pensar, e aí que eu queria que vocês até me ajudassem aqui agora, né? Porque assim, nós vamos ter que pensar em colocar um mecanismo, talvez um outro parágrafo, talvez embaixo um parágrafo. Já são chácaras de recreio, no contrato que está no cartório já tem... Eu sei, João, mas olha o que aconteceu lá no... Vamos colocar aqui o Aracedo Santo Antônio 3. O que os caras fizeram lá, João? Pegaram e foram vendendo, tanto é que está regularizando agora. Então, clandestino, mas eu sei, mas se chega lá, aí que está. O que está explícito é fácil, o que está implícito é complicado. Vamos colocar no lugar deles, estão dentro da secretaria agora. Eu chego lá e falo assim, não, senhor, não tem restrição, isso, não tem restrição à chácara de recreio ali. Aí que ele vai fazer com o processo em cima da mesa dele? Ele não tem segurança jurídica, entendeu? Tá. Então, se não estiver com restrição, não tem problema nenhum. Mas eu não sei se a chácara de recreio tem restrição no cartório, isso que eu estou dizendo. Vou precisar dar uma estudada amanhã. Se não tiver, mesmo se não tiver, cuidado, porque senão... Então, isso, é isso que eu preciso sentar amanhã de novo com eles. Tem a ideia de chácara de recreio, antigamente tinha chácara de 10 mil metros. 5 mil metros. Hoje é 1.500. Hoje é 1.500, Então, mas aí que está. Se nós estamos falando... Se todos nós defendemos a grande maioria que tem direito adquirido dali para trás, como é que eu vou dizer que aquela lá pode ser agora de 1.500 metros? Não é, André? Entendeu? Então, e aquela que não tem? E aquela que não tem? Pode ver 125 metros? O cara pega no Varjão 5 mil metros e faz quantos lotes de 5 mil metros 125? 50 lote. Só para dar... Eu entendo que da mesma forma... Eu entendo que da mesma forma que o loteamento que já foi aprovado, que não tem o direito ao desdobro, achar que é a mesma coisa, foi aprovada com aquela regra. Por mais que ele vá lá e peça, ele não vai autorizar. Por quê? Tem uma regra daquele loteamento. Mas vamos deixar isso explícito, né? Tudo bem. Volta aquela brincadeirinha do humorista da Globo, né? Falei claro, né? Lembra do falar claro? É a mesma situação. Então é o seguinte, pessoal, para deixar explícito e não implícito, para não trazer interpretação, é justamente isso. Alguém que fala assim, ó, não, João, mas as chácaras, nenhuma delas pode realmente desmembrar, porque está registrado com 10 mil metros. Mas na prática, se eu passar esse texto aqui, vai induzir lá, fala, não, você passou um texto lá que agora eu posso fazer. E aí vem todo mundo dentro da Câmara de novo, vem em cima do promotor. Você viu? Entendeu? Então depois que enquanto o André está, a hora que é mais importante, enquanto o André estava falando, eu estava imaginando aqui, né, como restringir. Então, tem na Cidadão vendendo 2.000, 1.000 e 1.000. Já está virando bagunça.
O que estão esquecendo, e o Marcos sabe disso, que a Lei 13.465 atende quem estava na situação antes de 2016. Um dia depois do cara vender daqui para frente, fala assim, agora eu vou usar a 13.465 e não vai buscar ele. Pessoal, tudo bem? Passei para vocês informações, é uma parte necessária nas formalidades. O promotor entrou agora à tarde com um ofício pedindo a cópia integral desse processo. Nós estamos remetendo para ele já no começo da semana que vem, logo depois que nós deliberarmos, que nós terminarmos aqui a questão da ata de vocês e definirmos a redação final. Já vai junto, tá bom? Muito obrigado a todos. Marcos, tudo bem? Posso tocar? Obrigado a todos pela presença e até a próxima. Valeu, gente.